Bíblia, qual é a importância da Bíblia na minha vida? Gente, o meu amor pela Bíblia começou muito cedo, tá? Desde criança, os meus pais sempre me estimularam a ler. Inclusive, a Bíblia Sagrada eu já li 2 vezes, né? Ela de capa a capa, indo pela 3ª vez de lendo ela de capa a capa. Só que quem lê Bíblia sabe que cada vez que você lê é uma experiência como se fosse nova, uma experiência inovadora. Deus revela mais mistérios diferentes um do outro. A Bíblia é uma palavra que ela não é uma constante, assim, né? A Bíblia ela é dinâmica, ela está sempre em movimento. Para quem lê ali, você olha, você absorve aquilo de uma forma, outro dia você abre e você entende, nossa, eu não prestei atenção nisso aqui. Enfim, é maravilhoso a leitura da Bíblia, ainda falta muita coisa para aprender, não sei nada comparado ao que eu preciso saber, né, que eu preciso aprender. Lembrando que a Bíblia também, né, ela é a nossa maior revelação, ela é o nosso guia. E o mau uso disso aqui, o mau uso de uma Bíblia é terrível, traz prejuízos assim extremo, gente. Usar isso aqui de maneira com interpretações erradas, né, tirando o texto de contexto, meu Deus, se torna uma arma de aniquilação em massa. Esse último ano, gente, pelo alcance que o canal chegou, nas outras redes sociais também, bombou de uma forma que eu senti muita necessidade de me aplicar cada vez mais ao estudo da Bíblia, né, a ler, a entender, a interpretar, enfim, ver pontos de vista, porque as pessoas vinham me perguntar toda hora, como ainda vem, e me traziam perguntas que mesmo eu lendo a Bíblia 2 vezes, capa a capa, eu nunca tinha pensado naquela pergunta para responder, sabe? Nunca fui tirado da minha zona de conforto e confrontado. Poxa, mas por que isso? Por que aquilo? E aí eu falei, meu Deus do céu, gente, eu preciso me aplicar no estudo da Bíblia, no ensino, eu preciso para passar isso para essas pessoas. Se Deus me deu esse alcance, não é em vão. E aí a gente começa a desmistificar alguns jargões que a gente cresceu ouvindo, né? Por exemplo, a letra mata, o espírito vivifica. Um texto totalmente fora de contexto, na verdade, usado para reforçar um preconceito contra a teologia, contra o estudo da palavra, né? Como que pode uma palavra viva te matar porque você vai ler? Não, gente, tá tudo errado, nada disso. A letra mata, o espírito vivifica, é outra coisa, tem nada a ver com isso aqui não, ó. A gente sabe que, infelizmente, o povo ignorante é um povo mais fácil de ser manipulado. Ignorante eu digo no melhor sentido da palavra, um povo inocente, um povo que não sabe, né, não foi atrás, não conhece. Quem não lê a Bíblia é muito mais fácil de ser manipulado. Consequentemente, também mais fácil de ser adepto a doutrinas humanas, né, a falsas doutrinas de demônios. Mas graças a Deus está diminuindo drasticamente, principalmente no nosso meio. Eu falo porque eu também congrego em uma instituição, que é a Congregação Cristã no Brasil. Então está diminuindo cada vez mais, graças a Deus. Inclusive já temos hoje até no conselho da instituição irmãos que são amantes da teologia também, inclusive alguns têm até materiais publicados, né, de teologia, e-books, enfim. Eu vejo isso diminuindo drasticamente, muito também graças à internet, né, que abriu os olhos de muita gente, pessoas que tiveram acesso ao verdadeiro evangelho pela primeira vez, através de um vídeo, através do YouTube, através da rede social. E, gente, eu percebo que a geração que está se levantando agora é uma geração que está com apetite de Deus. Muitas vezes é combatido, fala, mocidade isso, mocidade aquilo, os moços, as moças isso, tal. Mas, gente, tem uma geração se levantando que está sedenta das coisas de Deus, sedenta da palavra. Eu fico encantado, eu falo, meu Deus, que geração está se levantando. Fico muito feliz porque nós vimos quantas tragédias acontecerem por falta de interpretação bíblica. Pessoas que tiraram a sua própria vida achando que não teriam mais salvação porque alguém falou para ela que ela não teria salvação, pegou o versículo de Bíblia, distorceu, deturpou e, gente do céu, é absurdo. Como está escrito lá, né, naquela parte de Osés, que o povo padece por falta de entendimento, né, porque rejeitou o conhecimento, rejeitou o entendimento. E já que eu citei essa referência bíblica, então eu vou falar de outras referências bíblicas aqui que apoiam o estudo e o ensino da Escritura. A Bíblia é clara em muitos pontos quando ela nos manda estudar a palavra. Pegamos, por exemplo, o próprio Cristo Jesus, né? E lá em João 5,39 ele vai dizer dessa forma: examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós vamos achar também Paulo dizendo para Timóteo, lá em 1 Timóteo, né, no capítulo 4, lá no versículo 11, eu vou começar lendo, ó: recomende e ensine estas coisas, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas,
consacradas à pregação do evangelho e ao ensino cristão. Daí a gente pula lá pro 15. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Então, irmãos, é bíblico isso. Nós precisamos estudar. Temos que acabar com esse negócio. Ler a Bíblia vai me esfriar, não sei o que. Se eu ler a Bíblia eu vou ficar louco. Um monte de jargão que o povo joga aí na cabeça dos outros. Eu mesmo conheço, tenho muitos amigos teólogos cheios do Espírito de Deus, né? Em outras instituições, na minha também, onde eu frequento, na Congregação Cristã do Brasil, conheço vários que são cheios do Espírito Santo. O estudo não acabou com a chama que arde dentro dele. E é o seguinte, me falaram que eu iria esfriar também. Não, você vai começar a estudar, você vai esfriar. Quantas mensagens não recebi dessa forma? Aconteceu tudo o contrário. Tudo que falaram que aconteceu tudo o contrário. Minha vida espiritual foi transformada, mudou assim uma roda gigante, sabe? De uma hora para outra, minha concepção de culto mudou. Eu entendi que o culto não é 1h30 na minha igreja, não. O meu culto tem que ser da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Jejuar, ler a Bíblia, orar se tornaram prazerosos, não é mais sacrifício do jeito que era antes para mim. O fardo fica mais leve, por isso que é importante você orar antes de ler a Bíblia. As escamas dos seus olhos caem, você não fica preso em religiosidade, em amarras malignas e doutrinas humanas. Algum tempo atrás, quando eu estava orando, eu ouvi uma voz dentro do meu coração que eu reconheço como a voz do Espírito Santo, que dizia: eu te usarei como voz nessa geração, eu te usarei como voz nessa geração. Isso ficou gravado no meu coração e depois eu fiquei martelando nisso. O que aconteceu? Eu fui congreguei em 2 lugares diferentes, em 2 cultos diferentes, em 2 dias diferentes, e na palavra, na exortação, né, da palavra no caso, o pregador dizia e falou fortemente com a minha alma, compungiu meu coração aquelas palavras, dizendo a mesma coisa que eu escutei a voz falar: eu vou te usar como voz nessa geração, eu te usarei como uma voz nessa geração. E aquilo ficou gravado no meu coração. Eu tive a confirmação e a certeza de que era para mim. Eu chorava, chorava de alegria, né, mas também de muita preocupação, porque eu não me sinto capaz, não me sinto preparado para nada disso. A responsabilidade e o peso por trás disso é imenso, né, porque eu sei que se eu erro aqui na frente de todo mundo, alguém pode errar, eu posso acabar com a vida de alguém, e eu tenho que ter muita responsabilidade em cada vídeo que eu vou fazer aqui. Décadas atrás houve um evangelista muito cheio de Deus que passou por essa terra, chamado Billy Graham, né? E o Billy Graham, ele tem uma frase maravilhosa que é a seguinte, eu vou até pegar aqui para ler, ó: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Gente, vocês já pararam para pensar que talvez o seu testemunho é a única Bíblia que alguém vai ler na vida? Então vocês imaginam a responsabilidade de estar aqui hoje, por exemplo, falando uma coisa dessa para vocês. E muitas pessoas vinham até mim, inscritos, amigos, falavam: Eduardo, nossa cara, você leva jeito, por que você não estuda teologia, né? Por que você não busca mais conhecimento da palavra, não se aprofunda mais? Nesses últimos tempos, né, eu venho estudando por conta própria, com material gratuito, eu achava na internet alguma coisa, só que é muito difícil, porque as coisas que tem na internet de forma gratuita é algo muito raso, e a gente precisa se aprofundar mais. Para se aprofundar mais, a gente sabe que as pessoas, elas colocam valor nisso, porque elas dedicam muito tempo da vida estudando, é uma matéria como se fosse qualquer outro curso. Elas deixam até as suas próprias famílias para estar produzindo conteúdo, para estar ensinando alguém, para estar, né, ministrando uma aula. Eu comecei a buscar sobre alguns cursos, só que nenhum entrava alegria no meu coração dos que eu olhava, porque eu sempre via que um era tendencioso para um lado, outro era tendencioso para o outro. Eu queria um negócio que fosse imparcial, que me apresentasse todas as visões, todos os pontos de vista, e eu mesmo formasse, né, com a guia do Espírito Santo, o meu entendimento em relação à palavra. Eu queria uma teologia que a Bíblia fosse a principal fonte inspiradora, a Bíblia Sagrada. E foi onde eu comecei a orar, pedir uma direção sobre isso, e, gente do céu, o Senhor ouviu minha oração. Já vou chegar onde eu quero, mas é só porque eu sei que antes aí pode ter alguém que fala: mas agora você vai estudar teologia, vai ficar com as mesmas coisas, sabe? Aquelas conversas, você vai esfriar, com certeza vai ter um comentário ou outro assim. Mas sobre a teologia esfriar, vamos lá então, vamos desmistificar isso aqui agora. Pensa no matemático. Matemático, ele estudou, passa a vida toda ali estudando em números, em problemas, em cálculo. Então, quanto mais ele estuda, mais íntimo ele fica do universo da matemática. Ele vive pensando em número. Assim também como um médico que se estuda anatomia ali e tal, ele vai ficando cada vez mais íntimo também do universo da medicina. E a teologia, assim como essas outras matérias, ela não é diferente. Quanto mais a gente estuda e usa dela para conhecer Deus e a sua verdade, mais a gente se aproxima dele. Por que alguns esfriam? Porque nem todos usam desse conhecimento para se aproximar de Deus. Alguns usam apenas para agregar conhecimento vazio, para achar que é o tal, soberba, arrogância, para humilhar o outro irmão que às vezes não tem um conhecimento teológico. E a gente não deve utilizar esses maus exemplos aí para desacreditar dos que são sinceros no seu sentimento. Um bom uso que a teologia pode trazer para o nosso coração. E alguns também devem dizer: então agora vai estudar para pregar, né? Eu sempre tenho um outro. Não se trata só de estudar para pregar, mas o estudo também, ele é
muito importante para a pregação. Só a gente parar para lembrar do que Jesus disse, né? Que ele não nos deixaria só, que ele enviaria o seu Espírito Consolador, o Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade e nos faria lembrar das coisas que ele disse. Então eu te pergunto, como que nós vamos lembrar de algo que a gente nem sabe? Você consegue lembrar de algo que você nunca esqueceu, porque você não soube? Não tem como. E obviamente que o Senhor vai falar com a igreja, não vai deixar para o povo perecer naquilo, na porção que ele sabe. Mas nós precisamos sair dos primeiros rudimentos, é essencial para a vida cristã. O resultado disso, né, é uma série de heresias, infelizmente, que todos os dias a gente vê em muitos lugares. É o seguinte, eu comecei a orar e buscar direção sobre isso. Foi quando, graças a Deus, o Senhor tomou o caminho e eu conheci o Bruno Leão, mais um teólogo cheio do Espírito Santo também. Ele contou, né, sobre a Lexi, que é a escola de teologia que ele fundou. O Senhor colocou esse sentimento nele. Lexi significa palavra. Ele começou a falar, né, no Pode Crente, que essa teologia era uma teologia imparcial, onde ele apresenta todas as vertentes e o próprio aluno, né, vai formar o seu juízo ali, inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai apresentar todas as teorias possíveis de cada ponto de vista. Ele é imparcial. E nisso eu já me alegrei, porque era o que eu procurava. E aí, acabando a live, eu fui falar com ele. Falei, Brunão, tal, eu quero comprar o teu curso, cara. Eu quero estar nessa turma com você. E ele falou pra mim assim, um negócio que aí ele me ganhou de vez, que foi o seguinte, né? Ele falou, Du, eu não tô nessa por dinheiro, cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou te dar esse curso porque eu sei que você precisa cumprir a sua missão com essa geração. Foram as palavras que ele usou. E já tô dentro, já estou com o meu material que nós vamos utilizar aqui, né? Enfim, as aulas são online, top demais. Eu tô muito animado, vai ter trabalho em grupo com o pessoal, a gente vai interagir. É um sistema de ensino muito top. Eu não vejo a hora de começar. Sobre quem não gosta, tem preconceito com a teologia, até odeia a teologia, tem gente que odeia a teologia. Eu só digo uma coisa pra você, se não fosse a teologia, você não teria nenhuma Bíblia dentro da tua casa, porque pessoas precisaram morrer até para traduzir ela. Gente, a perseguição, se a gente pegar para estudar a história da igreja, cristão que morria, né, dava a vida pelo evangelho para que hoje possa chegar uma Bíblia dentro da tua casa, para que possa ter um culto hoje dentro da tua igreja, independente de qual ela seja. Alguém precisou morrer e lutar por esse evangelho. E nós hoje cristãos estamos tão acomodados que nas igrejas, vocês podem colocar no comentário se eu estou mentindo aqui, o que nós mais temos são pessoas sem o mínimo interesse de Bíblia, sem o mínimo interesse de Bíblia. Pode comentar, se eu tô mentindo, eu aceito aí a opinião contrária, pode comentar embaixo aí. A grande maioria não se interessa pela Bíblia, só abre a Bíblia dentro da igreja para ver o que o cooperador, o que o pastor vai pregar ali e fecha. Não abre em casa, às vezes em casa tá tomando poeira. Então do que adianta você ter uma espada se você não sabe manusear ela? A Bíblia é a mesma forma. Paulo foi um exemplo, doutor em conhecimento, ele estava preparado, ele falava muitas línguas e ele estava só aguardando a hora, né, do Senhor utilizar dele, e utilizou dele para marcar gerações e gerações até hoje, desde a morte de Jesus Cristo. Nós somos influenciados por aquilo que Paulo escreve, e eu também preciso estar preparado para anunciar a cura para esse mundo doente, esse mundo que precisa de Jesus Cristo e do seu evangelho. Muitos hoje aí se dizem evangelistas, não é verdade? Mas, por exemplo, não conseguem pregar dentro de uma academia, de uma faculdade, de uma universidade. Quando são questionados com perguntas, simplesmente ficam bravos, né? Ou xingam, já saem da bênção, né? Ah, não, você está questionando tudo, você isso, aquilo. Não conseguem. Para atingir esses públicos, Deus tem que entrar também dentro da academia, Deus tem que usar dos doutores, Deus tem que dar conhecimento. O conhecimento está na mão de Deus. A palavra de sabedoria é um dom. Então é isso que eu vim notificar para vocês aqui, abrir o meu coração, que eu estou muito feliz por isso, né? Estou muito ansioso, vou compartilhar muitas coisas com vocês. Espero que você tenha se alegrado comigo também aí, que você ore por mim, preciso muito de direção, de luz de Deus, de guia. E termino esse vídeo com Oséias 6:3. Vou até pegar a Bíblia para ler para vocês aqui. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. Então, se eu vou ser usado como voz nessa geração, escute, já que eu sinto que é o Senhor que está me usando para dizer esse versículo para você, para que você possa fazer uma autoanálise da tua vida espiritual e saber em que condição você se encontra e o que mais você pode ofertar para esse nosso Deus. Ainda que não seja um curso de teologia, mas pega a tua Bíblia, leia.